Olá, pessoal. Muito prazer. Eu sou a doutora Natália. Vou fazer uma breve apresentação. Então, eu sou médica pela Universidade do Vale do Itajaí. Fiz clínica médica na Santa Casa de São Paulo e atualmente sou R4 de endocrinologia na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês em relação principalmente a cetoacidose diabética, que é a principal emergência endocrinológica, cujo manejo é essencial para todo mundo que faz pronto atendimento. A gente precisa ter esse domínio. E vou aproveitar para fazer um paralelo, aproveitar esse gancho para fazer um paralelo com o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Já que essas duas entidades são as principais emergências endocrinológicas relacionadas à hiperglicemia. Então, vamos lá, vamos começar. Então, tanto a cetoacidose quanto o estado hiperosmolar são duas complicações extremamente graves, associadas ao diabetes mellitus, que diferem entre si de acordo com dois fatores primordialmente: a presença de cetoácidos, que estão ausentes, né, no estado hiperosmolar e presentes na cetoacidose, e o grau de hiperglicemia, que a gente vai ver ali mais para frente na definição, que é maior no estado hiperosmolar. Então, nos pacientes com diabetes tipo 1, que é o diabetes autoimune, a cetoacidose é o sintoma de apresentação e até 34% das crianças e adolescentes e até 20% dos adultos, tá? Já os pacientes com estado hiperosmolar costumam ter uma faixa etária na apresentação um pouco mais alta, tá? Acima de 50 anos, e geralmente são aqueles pacientes idosos, acamados, que têm dificuldade de deambulação e, consequentemente, restrição hídrica, tá? Por dificuldade de acesso mesmo. No estado hiperosmolar, a mortalidade é superior do que na cetoacidose, seria aí 5 a 20% versus menos de 1%. Por quê? Porque esses pacientes já têm uma idade avançada ao diagnóstico, então, e as comorbidades presentes também aumentam aí a mortalidade relacionada à complicação. Então, em ambas as condições, o risco de morte vai ser maior nos extremos de idade, na presença de coma, que é bem mais comum no estado hiperosmolar, naqueles pacientes com hipotensão ou choque e de acordo com a gravidade do fator precipitante, tá bom? Bom, então vamos para a definição. O que é a cetoacidose diabética? Então, a cetoacidose, ela se caracteriza por essa tríade aqui. Uma glicemia superior a 250 miligramas por decilitro, com pH menor ou igual a 7,3 e a presença de cetonemia ou cetonúria, tá? Enquanto o estado hiperosmolar, aí ó, vejam, a glicemia é bem mais alta, seria uma glicemia superior a 600, na ausência de acidose, ou seja, eu tenho um pH acima de 7,3 e eu tenho uma osmolaridade sérica efetiva alta, acima de 320 miliosmóis por quilo, tá? Eu trouxe aqui uma tabela com os critérios diagnósticos de cetoacidose, de estado hiperosmolar hiperglicêmico. Aqui nessa tabela, a gente pode ver que a cetoacidose é classificada em leve, moderada a grave, tá bom? E o estado hiperosmolar hiperglicêmico não tem essa classificação. Mas, enfim, a cetoacidose leve é aquela que tem um pH que vai de 7,25 a 7,3, com bicarbonato de 15 a 18. A moderada é aquela que tem um pH que vai de 7 a 7,24, com bicarbonato de 10 a 14,9. E a grave é aquela com pH abaixo de 7 e um bicarbonato sérico abaixo de 10. Essa aí realmente não é tão frequente, mas eu já peguei aí alguns casos durante a minha residência de clínica médica e atualmente de endocrinologia. Vamos falar um pouquinho da patogênese, tanto da cetoacidose quanto do estado hiperosmolar. Então, os defeitos subjacentes são os seguintes: deficiência absoluta ou relativa de insulina, sendo a absoluta na cetoacidose e a relativa no estado hiperosmolar, níveis elevados de hormônios contrarreguladores, e quais seriam eles? Glucagon, catecolaminas, cortisol e o GH, que é o hormônio do crescimento, né? E esses níveis elevados de hormônios contrarreguladores levam ao aumento da produção hepática de glicose, que é a gliconeogênese, e a diminuição da utilização de glicose nos tecidos periféricos, o que contribui para a hiperglicemia, para a exacerbação do quadro de hiperglicemia.
E além disso, existe também a desidratação e algumas anormalidades eletrolíticas que a gente vai ver mais adiante. E o principal motivo disso é a diurese osmótica por glicosúria. Como existe muita glicose no sangue, ela é filtrada e eliminada pelos rins e, consequentemente, existe uma liberação de água livre em associação a essa glicose filtrada. Bom, vamos falar então um pouquinho especificamente da patogênese da cetoacidose. Existe uma tríade bioquímica, que é a hiperglicemia, cetonemia ou cetonúria e a acidose metabólica. E é uma acidose metabólica com anion gap elevado pelo acúmulo de cetoácidos, tá bom? A hiperglicemia na cetoacidose, ela resulta principalmente de 3 eventos, tá? Primeiro, o aumento da gliconeogênese, tá? Que é a síntese hepática de glicose, e esse aumento é consequente tanto à lipólise, a gente vai ver, eu vou mostrar em um esqueminha para vocês que a lipólise leva à liberação de ácidos graxos e glicerol, que é utilizado como substrato pelo fígado para a síntese de glicólise, e da proteólise. No tecido muscular periférico, a ausência de insulina leva à proteólise e a consequente liberação de aminoácidos, principalmente de alanina e glutamina, que também servem como substrato para a gliconeogênese. Além desse aumento da gliconeogênese, existe o aumento da glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em glicose, e existe uma menor utilização da glicose pelo fígado, pelos músculos e pelos adipócitos. Esses 3 fatores em associação resultam na hiperglicemia. E como é que acontece a cetonemia e a acidose metabólica? Então, a gente já viu que a gente tem um estado de insulinopenia na cetoacidose. Essa insulinopenia, combinada ao excesso de catecolaminas, que são hormônios contrarreguladores, levam à lipólise no tecido adiposo, à quebra do tecido lipídico, e essa quebra leva à produção de ácidos graxos e glicerol, que são utilizados, são oxidados no fígado em corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são liberados na circulação, o que leva a um acúmulo de corpos cetônicos na circulação e, consequentemente, a acidose metabólica com o anion gap elevado, tá? No estado hiperosmolar, eu tenho níveis circulantes de insulina que são suficientes para prevenir a lipólise. Então, como eu não tenho a lipólise, eu não tenho cetogênese, eu não tenho a formação de corpos cetônicos, mas ainda assim, esses níveis eles são insuficientes para propiciar uma utilização adequada da glicose pelo músculo, pela gordura e pelo fígado. Sendo assim, eu tenho uma hiperglicemia bastante pronunciada no estado hiperosmolar hiperglicêmico. Bom, aqui é um esqueminha que eu trouxe para vocês e que ilustra bem a patogênese da cetoacidose, tá? Eu vou colocar aqui um pointer para a gente conseguir ilustrar melhor. Então, eu tenho a insulinopenia, que pode ser absoluta ou relativa, e essa insulinopenia acompanhada do aumento de hormônios contrarreguladores, que são hiperglicemiantes, sendo esse aumento consequente a um fator precipitante, que, como a gente vai ver, os principais fatores precipitantes são, de fato, infecções. Essa combinação no tecido adiposo leva a um aumento da lipólise, com liberação de glicerol e liberação de ácidos graxos. O glicerol, ele funciona como substrato para a gliconeogênese hepática, ou seja, existe um aumento da gliconeogênese e, consequentemente, uma hiperglicemia com hiperosmolaridade. Essa hiperglicemia leva à glicosúria, que é a eliminação de glicose através da urina, à diurese osmótica, à desidratação e a consequente piora de função renal, que piora ainda mais a hiperglicemia. Agora, vamos para o braço dos ácidos graxos. Os ácidos graxos livres funcionam como substrato para a cetogênese. Existe um aumento da cetogênese por oxidação desses ácidos graxos e a liberação de corpos cetônicos, beta-hidroxibutirato, acetoacetato e acetona. Isso leva a uma hipercetonemia e a consequente cetoacidose. Além disso, no tecido muscular existe um aumento da proteólise, o que leva à liberação de aminoácidos que corroboram, aumentam ainda mais a gliconeogênese hepática, levando à hiperglicemia e assim sucessivamente. Tá bom? Acho que essa figurinha deixou bem clara a patogênese da cetoacidose pra gente.
Então, vamos falar um pouquinho de quadro clínico. A cetoacidose, ela ocorre principalmente na população jovem, entre 20 e 29 anos de idade. E na maior parte dos casos, seu início é abrupto, sendo a apresentação com as famosas polis, poliúria, polidipsia e polifagia. Além disso, o paciente pode se apresentar com uma dor abdominal difusa e um mal-estar indefinido. No exame físico, a gente pode observar desidratação, taquipneia, hálito cetônico, tá? O paciente, ele geralmente ele tá alerta ali, até com certo grau de agitação psicomotora. E existe aquela respiração que é característica da cetoacidose, que é a respiração de Kussmaul. No estado hiperosmolar, como eu já falei para vocês, a faixa etária costuma ser mais alta, acima de 50 anos, e o quadro clínico é mais arrastado. Então, o paciente tem aqueles sintomas de poliúria, polidipsia, astenia, desidratação, mas eles não ocorrem de forma abrupta. Eles costumam ocorrer durante semanas. Geralmente, é um paciente com limitação física, já de idade avançada, acamado, que tem dificuldade de acesso à água. A desidratação no estado hiperosmolar é bem mais acentuada e, geralmente, esse paciente, ao invés de agitação psicomotora, ele se apresenta com rebaixamento do nível de consciência devido à hiperosmolaridade, tá bom? E esse rebaixamento também pode se manifestar com convulsões e déficits focais em até 25% dos casos. Quando eu tenho rebaixamento, convulsão ou déficit neurológico focal, eu preciso complementar a minha investigação diagnóstica com uma imagem de sistema nervoso central. Tá bom? Essa tabela traz um comparativo entre o quadro clínico e os achados laboratoriais do estado hiperosmolar e da cetoacidose. Eu vou disponibilizar a aula para vocês, obviamente, depois vocês veem com calma, mas é basicamente o que eu acabei de relatar. Bom, em relação à investigação laboratorial, tá? Vamos falar um pouquinho dos corpos cetônicos, tá? A maior parte dos testes laboratoriais para os corpos cetônicos utilizam um método que é chamado método nitroprussiato. Esse método estima os níveis tanto de acetoacetato quanto de acetona no sangue e na urina, mas esse método ele não reconhece o beta-hidroxibutirato, que é o principal metabólito, é o principal produto da cetogênese na cetoacidose diabética, tá? E uma vez que durante o tratamento o beta-hidroxibutirato é convertido em acetoacetato, o teste da cetona ele pode apresentar valores progressivamente elevados, o que sugere erroneamente que a cetonemia esteja se agravando. Mas isso não é verdade. É normal que durante o tratamento o beta-hidroxibutirato seja convertido em acetoacetato. E como ele não é medido pelo teste da cetona, a gente tem a falsa impressão de piora por aumento dos níveis de cetoacetato, tá bom? Por isso, ele não é recomendado para acompanhamento de tratamento. Então, a gente não faz a medição de cetonas durante o tratamento, porque a gente vai ter uma falsa impressão de piora. Tá bom? Existem glicosímetros mais recentes que têm sim a capacidade de medir o beta-hidroxibutirato. Super necessária a solicitação de uma investigação, de investigação laboratorial com gasometria arterial, né, para determinação do pH e do bicarbonato do paciente. Preciso solicitar eletrólitos como sódio, potássio, cloro, fósforo e magnésio. O hemograma pode mostrar leucocitose com desvio sem que isso signifique infecção, tá bom? Então, não existe recomendação de introdução de antibiótico terapia profilática na cetoacidose diabética, porque a gente espera mesmo uma leucocitose. A gente só introduz antibiótico terapia quando tem um foco infeccioso definido, tá? A gente precisa solicitar uma urina 1. Através da urina 1, a gente vai identificar glicosúria e cetonúria. No eletrocardiograma, que também é necessário, a gente pode identificar isquemia e hipercalemia. A isquemia como um possível fator precipitante de cetoacidose e a hipercalemia como uma complicação. O raio-x de tórax é necessário também para que a gente pesquise focos infecciosos, tá? Como uma broncopneumonia ou então uma descompensação cardiogênica de uma insuficiência cardíaca como um possível fator de descompensação da cetoacidose. E a solicitação de outros exames, como urocultura, hemocultura, enfim, devem ser feitos de acordo com a suspeita clínica. Então, basicamente, para uma investigação laboratorial inicial, são esses exames que eu ilustrei aqui para vocês. Existem vários fatores precipitantes de descompensação. O que eu quero que fique claro para vocês é que o principal fator precipitante
da descompensação são, de fato, as infecções, sendo a broncopneumonia a principal, seguida da infecção do trato urinário, tá bom? Mas também existem as primodescompensações, aqueles pacientes diabéticos tipo 1 que abrem o quadro com uma cetoacidose diabética, e outro fator muito importante também é o tratamento irregular, aquele paciente diabético tipo 1 que já tem o diagnóstico, já é usuário de insulina, mas usa a insulina de forma inadequada. Então, a gente já sabe o quadro clínico, já diagnosticou a cetoacidose, vamos tratar, né? Os principais objetivos do tratamento são restauração de volume e perfusão dos tecidos, redução da glicemia e da osmolaridade plasmática, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e da cetose e também, e não menos importante, a identificação e tratamento do fator desencadeante, né? Então, existe um mnemônico que a gente usa, que se chama VIP, para não esquecer. V de volume, I de insulina e P de potássio, tá bom? Então, vamos falar especificamente sobre a hidratação na cetoacidose e no estado hiperosmolar. O objetivo é a expansão extracelular com restauração do volume intravascular e melhora da perfusão tecidual. Isso leva a uma redução dos níveis de hormônios contrarregulatórios e da glicemia, tá bom? A gente opta pela utilização de líquidos isotônicos no tratamento, ou seja, soro fisiológico a 0,9%, de 1.000 a 1.500 ml, ou então uma continha básica de 15 a 20 ml por quilo na primeira hora de tratamento. Então, o paciente chega para você com a cetoacidose, a primeira coisa que você faz é a administração de volume, tá? Existem 3 fases de hidratação. A primeira é a fase de expansão rápida, a segunda é a fase de manutenção e a terceira é a fase de correção da hiperglicemia e evitar a hipoglicemia. Então, a primeira é a expansão rápida, que é aquela que a gente administra na primeira hora, quando o paciente chega 1.000 a 1.500 ml de soro fisiológico a 0,9%, tá bom? A segunda, que é a fase de manutenção, ela entra depois que a gente corrigiu a hipotensão. E ela consiste na administração de 250 a 500 ml de soro fisiológico a 0,9%, ou então de NaCl a 0,45%. A escolha da solução vai depender da concentração de sódio do paciente. Então, lembra lá nos exames iniciais que eu falei que é necessária a solicitação de uma anatremia do sódio sérico? É exatamente por isso, pela fase de manutenção. Se o sódio no meu paciente estiver acima de 135, eu vou fazer a minha fase de manutenção com NaCl a 0,45%. E se esse sódio estiver abaixo de 135, eu vou manter a fase de manutenção com soro fisiológico a 0,9%. E a terceira fase é a fase onde a gente tratar da hiperglicemia, evita a hipoglicemia. Então, quando a glicemia chega aí entre 250 e 300, a gente continua a hidratação, mas a gente associa a glicose, que é o soro glicosado, a 5 a 10%, e a gente mantém uma velocidade de infusão de 250 a 500 ml hora, tá bom? Principal pilar no tratamento da cetoacidose, primeira coisa que você faz quando o paciente chega no pronto-socorro com cetoacidose é hidratação, com solução isotônica, tá bom? Bom, vamos falar da insulinoterapia, que também é outro pilar essencial no tratamento da cetoacidose. Os principais princípios relacionados à insulinoterapia são 2. Eu só prescrevo insulina se o potássio do meu paciente for superior a 3,3. Isso porque a insulina tem uma propriedade de colocar o potássio para dentro das células. Então, se o potássio estiver abaixo de 3,3, eu vou colocar ainda mais potássio para dentro das células. Eu posso correr o risco de fazer uma hipocalemia grave, com complicações graves a nível cardiológico, tá bom? Se o potássio, então, do meu paciente estiver abaixo de 3,3, eu não prescrevo a insulinoterapia, eu vou repor o potássio, tá? Então, eu vou fazer uma solução de soro fisiológico a 0,9%, 1 litro de soro com 25 mEq de potássio, que é mais ou menos o que tem uma ampola de KCl a 19,1%, e vou correr essa solução em 1 hora. E depois eu vou dosar um novo potássio depois da infusão dessa solução, para ver se esse novo potássio vem acima de 3,3 e me permite o início da administração de insulina, tá bom? A gente repõe insulina na veia na cetoacidose. Não é feita insulinoterapia subcutânea a princípio, tá bom? A gente opta pela utilização de insulina regular endovenosa, tá bom? Então, a gente monta uma bomba de infusão contínua com uma solução de 1 para 1,
tá bom? A gente geralmente não faz essa dose inicial com bolos de insulina, ela pode ser feita, mas eu vou falar aqui o que a maior parte dos serviços grandes, pelo menos aqui em São Paulo, faz. A gente inicia uma bomba de infusão na unidade de 0,14, na dose de 0,14 unidades quilo-hora. 10 unidades, uma média de 10 unidades hora no adulto. Eu vou deixar isso mais claro para vocês. Então, a gente monta uma bomba em 1:1, ou seja, a gente coloca 100 unidades de insulina para 100 ml de soro fisiológico, tá bom? Aí a gente vai ter uma concentração de 1:1 nessa bomba de insulina, tá? Eu coloquei aqui o modo direitinho de preparação, 100 unidades de insulina regular em 100 ml de soro físio, ou seja, em 1 ml eu vou ter uma unidade de insulina. E eu vou começar a minha bomba de infusão com 0,14 unidade por quilo por hora, tá? Depois do início da bomba de insulina, eu preciso de uma monitorização de 1 em 1 hora da glicemia capilar do meu paciente. A taxa ideal de queda é de 50 a 70 miligramas decilitro hora, e se houver uma redução inferior a 10% da minha glicemia, eu posso aí sim fazer um bolus de 0,15 unidades por quilo de insulina regular endovenosa, tá bom? Quando que eu vou suspender a minha bomba de insulina? Quando eu tiver controle do fator precipitante, então meu fator precipitante foi identificado e tratado, e uma glicemia abaixo de 200 e controle da cetoacidose. O que seria o controle da cetoacidose? Um pH acima de 7,3, com bicarbonato acima de 15 e um anion gap abaixo de 12. Tá bom? Lembra que eu falei, né, que a cetoacidose diabética leva a uma acidose metabólica com anion gap elevado. Eu preciso de alguns cuidados antes da suspensão da insulinoterapia endovenosa. Antes de suspender a bomba, eu sempre prescrevo 10 unidades de insulina regular subcutânea, espero 1 hora e depois de 1 hora desligo a bomba de insulina, tá bom? Terminando a insulinoterapia, vamos para o P, né? Lembra? VIP, V de volume e de insulina, P de potássio. Então, na maior parte dos casos, o potássio sérico inicial ele vai estar normal ou aumentado, mas o déficit corporal de potássio é alto. Lembra que eu falei que a insulina coloca o potássio para dentro das células? Então, na ausência de insulina, geralmente o potássio não está dentro das células, o meu déficit corporal é alto. Tá bom? Qual que é a consequência disso? Quando eu hidrato o paciente, reponho a insulina, existe uma queda drástica de potássio, porque eu coloco o potássio para dentro das células. Por isso que eu preciso fazer uma monitorização da calemia, ou seja, dos níveis de potássio a cada 2 a 4 horas, pelo risco de hipocalemia, tá bom? A primeira dosagem de potássio a gente já pede na gasometria arterial imediatamente após a chegada do paciente, justamente porque eu só posso começar a insulina quando eu tiver um potássio acima de 3,3, tá? Então, se eu tiver um potássio inicial abaixo de 3,3, eu não prescrevo insulina e reponho potássio. Se eu tiver um potássio inicial entre 3,3 e 5,2, eu vou repor potássio, a mesma uma ampola de KCl a 19,1% em cada litro de soro e faço uma dosagem sérica do potássio a cada 2 ou 4 horas. E se eu tiver esse potássio acima de 5,2, eu não preciso repor o potássio. Eu vou fazer a dosagem sérica a cada 2 a 4 horas e eu só vou começar a repor esse potássio quando ele estiver abaixo de 5, tá bom? E o bicarbonato? Já que eu tenho uma acidose, eu reponho ou não reponho o bicarbonato na cetoacidose no estado hiperosmolar? Existe uma única indicação de reposição de bicarbonato, tá? Quando eu tiver uma cetoacidose grave, com pH abaixo de 6,9. Tá bom? E como que eu vou repor? Eu reponho bicarbonato de sódio a 8,4%, 100 mEq, diluído em água destilada, 400 ml de água destilada, eu vou fazer a infusão dessa solução em 2 horas. Depois da infusão, eu vou medir o pH arterial, se ele ainda estiver abaixo de 6,9, eu posso prescrever mais bicarbonato até que ele suba acima de 6,9, tá bom? Se o pH estiver acima de 6,9, eu não reponho bicarbonato na cetoacidose. Tá bom? A reposição de outros eletrólitos, ela geralmente não é necessária, ela só é indicada quando os seus níveis estiverem muito baixos, e eu achei legal trazer aqui em particular a reposição do fosfato. Então, como a gente faz e quando a gente faz a reposição de fosfato, tá bom? A gente faz quando a gente tem uma dosagem sérica inferior a 1 miligrama por decilitro, ou seja, quando ele tá muito baixo,
Ou então, quando a gente tem uma dosagem inferior a 2,7 na presença de disfunção de ventrículo esquerdo ou arritmia cardíaca, ou então algum achado de hemólise ou rabdomiólise, porque a gente sabe que o fosfato baixo, ele piora essas 3 condições que eu acabei de contar para vocês. Vou falar rapidamente das principais complicações da descompensação diabética. Então, a hipoglicemia e a hipocalemia são as complicações mais frequentes do tratamento e são consequentes à insulinoterapia endovenosa, justamente porque a insulina coloca o potássio dentro da célula e pode provocar a hipoglicemia. Se eu não respeitar a minha terceira fase de hidratação, e o edema cerebral, que é a complicação mais temida de todas. Ele pode acontecer em até 1% dos episódios de cetoacidose em criança, e é extremamente rara em adulto. E tem uma mortalidade relativamente alta, tá? De 20 a 40%. Como é que eu vou suspeitar de edema cerebral? Então, meu paciente, durante o tratamento, começa com cefaleia, rebaixamento do nível de consciência, pode até convulsionar, tem bradicardia, papiledema e incontinência esfincteriana. Existem algumas medidas preventivas, tá? Da ocorrência do edema cerebral, sendo a primeira, evitar a hidratação excessiva, evitar a redução rápida da osmolaridade plasmática. Então, para isso, eu preciso de uma redução gradual, né, da glicemia, visto que a minha glicemia determina a osmolaridade plasmática, e manter aí a glicemia entre 200 a 250 até a normalização da osmolaridade plasmática, tá bom? Eu trago essa frase motivacional que me ajudou muito durante o meu período de formação e ainda me ajuda, que diz assim: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir, então não deixem, sob hipótese alguma, os sonhos de vocês para trás, por mais difíceis que eles pareçam. Tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado, estou à disposição para qualquer dúvida.